esse vídeo que eu vou fazer mais para inaugurar aqui esse canal da família e também para estimular você que está assistindo esse vídeo a também fazer um vídeo igual a mim e postar aqui nesse canal, para a gente fazer o nosso canal. O que eu vou falar hoje, eu quero tentar repetir algumas palavras, né? Aliás, repetir o que eu falei lá naquele encontro da família e sei que eu não vou conseguir atingir, conseguir reproduzir o mesmo sentimento que foi gerado naquele momento, né? Aliás, o objetivo não vai ser esse nesse vídeo. O objetivo aqui vai ser tentar reproduzir um pouco daquilo que foi falado lá naquela reunião e tentar acrescentar mais alguma coisa, né, para não ficar uma coisa muito repetitiva, né? Então, para quem quer saber, quem não estava lá no momento e ficou curioso para saber que história é essa que badalou, que eu até fiquei impressionado no momento, né? Mas enfim, né? Pois é isso, eu espero que você goste desse vídeo, fique até o final e vamos, né, contribuir aqui para a construção desse nosso canal, na verdade. Eu falei que um pouco antes de entrar lá na igreja, com todo mundo reunido, sabe? Todo mundo feliz, esquecendo todas as suas diferenças, né? Os seus problemas, todas as tretas que aconteceram. Meio que me contagiou um pouco. Não, me contagiou muito mesmo, né? E ver falar sobre o passado também, né? Principalmente, né? Que o passado durante muito tempo na minha vida tem sido uma âncora, não posso dizer âncora, mas eu considerei por um bom tempo como uma bola de ferro, sabe? Como se sempre me martirizando por não ter conseguido tal coisa, porque eu não fiz, porque eu não me interessei. E eu cheguei a uma conclusão, em um certo ponto da minha vida, que não vale mais a pena olhar para o passado, porque é algo que já passou e não tem como ser mudado. Então é total perda de tempo olhar para o passado. E eu passei, a partir de então, a expurgar da minha mente tudo que é passado, tudo que eu não posso mudar. Tentei focar naquilo que eu ainda posso construir e que eu ainda estou construindo, que é o presente, e que eu posso construir, que é o futuro. Então, eu passei a viver sob essa métrica e eu passei a me focar cada vez mais nisso. Comecei a ficar mais preso nisso. Eu preciso construir alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa, sabe? Isso é muito doloroso para mim. Eu chegar a mais de 30 anos de idade e não ter nada na vida, isso é muito doloroso. E eu passei a lutar por isso de forma incessante e incansável, sabe? E não me importar quem se metesse à minha frente, eu atropelo e sigo em frente. Não existe mais desculpas. Não existe o amanhã, é sempre o agora em diante, entendeu? E eu passei a viver sobre isso, sobre essa métrica, sobre essa visão. Então, quando eu entrei na igreja e passei a respirar aquela atmosfera presente no momento, né? Ver as pessoas falando sobre o passado não como uma forma de saudosismo, como o próprio Tio Andrade falou, mas como uma forma de valorização, né, daquilo, né, daquilo que a gente passou, porque aquilo também tem valor, sabe? É algo que nos torna humanos. E foi isso que eu tentei passar, né, assim, me emocionar no momento, sobre a minha sensação, né, que até antes de pisar na igreja eu era desse jeito. Quando eu estava lá, eu meio que voltei a sentir um pouco daquela inocência infantil que eu tinha outrora. É estranho falar isso, eu não sei nem usei inocência infantil, mas não sei nem se essa é a palavra correta. Mas enfim, né? E assim, o objetivo daquele momento era somente falar dois momentos, né, que eu passei na minha infância lá no Cipó. Aí eu escolhi, né, falar sobre o Jonathan, né, sobre um caso que me marcou muito, né, assim,
uma coisa de infância. E falar sobre a Tia Sinhá, né? Como é uma pessoa que estava sendo muito pronunciada no momento, né? E achei que por bem falar uma experiência que eu passei com ela. Então, só que dessa vez nesse vídeo eu vou falar três experiências, vou acrescentar mais uma, né? A experiência bônus. Então por isso fica até o final desse vídeo. Enfim, primeira experiência que eu vou contar, Jonathan. Eu lembro que eu estava lá no Cipó, nesse episódio, tava eu, o Jonathan e a tia Marli lá no Alpendre. E o Jonathan começava a brincar com a tia Marli, ela não estava gostando, né? Não sei se ela estava se sentindo muito ofensiva, estava se sentindo ofendida ou de alguma coisa assim, sabe? E ela pedia para o Jonathan parar e o Jonathan não parava. Algo do tipo. Ela se sentiu desrespeitado ou algo parecido. E ela mandou para mim, falou para mim ir lá, né? Falar com a avó, para poder a avó dar um jeito nele, né? E aí ela falou, Aline, vai lá falar com a dona Fransquinha para falar, para resolver com o Jonathan aqui e tal. Aí o Jonathan falava, não, não vai não, Aline. E o Jonathan pegava e falava, não, não vai não, Aline, não vai não, não vai não. Aí a Marli falava, vai, vai, vai. Aí ficou aquela coisa, aquelas duas vozes brigando assim, se contradizendo, né? Aí no final eu acabei indo, fui falar, né? Aí eu peguei, a avó tava lá na cozinha, né? Preparando talvez o almoço. E eu falei pra avó, a tia Marli falou que o Jonathan tá fazendo isso, outro. Aí a avó, no ímpeto assim, sei lá, talvez ela tivesse chateado com alguma coisa, né? E foi lá, foi lá até ao chiqueirador, né? O chicote, o chiqueirador pendurado no armador. E ela pegou, e eu lembro dessa cena, ficou tão marcante que ela pôs o chiqueirador assim, sabe, sobre as costas, sabe? E foi caminhando até ao encontro do Jonathan. E nesse dia, aí nesse momento, eu percebi que eu devo ter feito besteira, né? E eu escutei as chicotadas, né? E os gritos. E eu fiquei muito sentido no momento, sabe? Fiquei muito sentido. Foi um momento muito dramático, sabe? Aí eu fui atrás do Jonathan, fui ao encontro do Jonathan, pedir desculpas, mas ele já estava lá encostado na parede, aos prantos, e disse que não me perdoava, não. Disse que não queria mais ser meu amigo, não. Né? E aquele dia eu fiquei muito tocado. É a vida. O segundo momento, né, que eu quis compartilhar naquele dia era com a Tia Sinhá, né? Tava eu lá conversando com a Tia Sinhá no Alpendre, e a gente conversava lá sobre assuntos sobrenaturais, né? E detalhe, eu já era uma criança impressionada, né? Porque eu assistia muito televisão, né? Adorava filme de terror, assim, coisas que enchiam minha cabeça com essas besteiras, né? Aí eu era muito impressionado. E a tia Sinhá falava aquelas coisas, eu ficava, nossa, meu Deus do céu. Então quer dizer que caça-fantasmas existem? Assim, existem, como existem? Existem muitos, né? E assim, Caça-Fantasmas é um desenho que passava na época, na década de 80, Caça-Fantasmas, né? Eles tinham tipo uns caras que tinham as mochilas tecnológicas que atiravam raios nos fantasmas, coisas do tipo. E já imaginava aquilo, sabe? E nessa mesma noite, não sei se foi nessa mesma noite, mas ou noite depois, enfim, eu tive um pesadelo, sabe, que envolvia fantasmas e tal. Não lembro direito, sei que eu acordei alguém da família, sabe, acordei chorando. E aí acontece que no dia seguinte, aí eu fui falei meu pesadelo e tal. Aí eu falei que eu e a Tia tínhamos conversado sobre isso e tal. Aí não sei se foi a avó ou se foi a mãe, falou, é coisa da Sinhá mesmo. Mas eu ouvi falar essas coisas. Aí lá vem a Sinhá lá do local onde ela tava, ela saiu. Eu não falei nada com esse menino, não. Eu não falei nada, não. Não falei, não falei. Ela pegou e saiu gritando e tal, falou que não tinha falado disso comigo, não sei o que, não falei, não falei, não falei. Aí eu fiquei naquela dúvida, poxa, será se ela falou ou ela não falou? Eu fiquei, sim, meio que confuso. Mas foi tão estranho, sabe? É uma memória que eu guardo assim, com muito carinho. Era uma pessoa que, embora não tenha muitas memórias, mas
É uma pessoa que faz falta, assim. Agora, assim, um outro ponto, aliás, até um ponto interessante eu tocar, né? É falar sobre essa questão de a menina assim, de 6 7 anos chamar que ela é mocinha, né? Ah, fulano, já é mocinha, fulano. Tu não pode fazer isso, tu já é mocinha, sabe? Isso dá uma interpretação de que aquela criança de 6 7 anos já é uma adulta. É tão estranho isso. Porque eu passei uma uma experiência com a Tessinha e a Graciela, né? Nessa época, a Graciela talvez tivesse seus 7, 8 anos, eu 7, 6, não sei, enfim. E eu gostava muito de brincar com meus primos nessa época, né? E nessa época específica, tava no interior, tava só eu, a Graciela, né? Como prima, né? E a tia Sinhá inventou de querer ensinar a Graciela a fazer crochê, né? Essas coisas que ela ensina. E ela ensinou. E acontece que sempre quando ela brincava comigo, aí sempre tinha alguém lá do fundo que gritava que Graciela não podia fazer tal coisa porque ela já era uma mocinha, sabe? Aí, nossa senhora, então ela já era uma mocinha, mas que chato, né? Né? Minha amiga já é uma mocinha, não pode mais brincar comigo, era o que eu pensava. E também ele e também tinha poucos momentos que a gente brincava, era muito poucos mesmo, já estava lá tia assim, né, chamando a Graciela para poder aprender lá o bordado, né, essas coisas que ela queria repassar para a Graciela, ela tinha essa necessidade, né? Eu sei que naquela época eu achava muito chato, né? Poxa, já é mocinha, né? Então aí eu, poxa, a gente não pode mais nem brincar, porque a Graciela já é mocinha. Né? E eu acho isso muito errado, sabe, numa observação de hoje em dia, porque isso dá uma carga, sabe, a uma criança de pouca idade, 7 8 anos, sabe, chamar ela de mocinha como se ela fosse adulta, sabe? E é um momento em que as crianças têm que brincar, sabe? Não tem nada mais triste do que um adulto frustrado porque não brincou o suficiente na sua infância. Aliás, é só o que eu penso, né? Mas é isso, essa foi a história bônus que eu quis compartilhar com você aí, do outro lado da telinha. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida. Se você não gostou, descurta. Comenta aí embaixo, né, alguma coisa que tenha te tocado, ou então alguma coisa que faltou eu acrescentar. Enfim, espero os vídeos de vocês aí para poder alimentar esse canal, né? E é isso. Até mais, até a próxima.